Bom dia, oitavo ano. Vamos estudar os dois últimos textos que eu pedi para vocês lerem e responderem as perguntas. Estes dois últimos textos são dos gêneros prólogo e romance. O prólogo é um texto introdutório que vai apresentar uma obra ou um trabalho escrito. Já o romance é um texto narrativo que tem um longo enredo, certo? Com vários personagens, ok? Onde os fatos ocorrem em um determinado lugar, em um determinado tempo, certo? Então, vamos fazer essa revisão para que facilitem o entendimento das questões e vocês possam responder e enviar para o grupo, ok? Então, vamos à aula. Aqui está, prólogo. O prólogo, também chamado de prefácio, tem um objetivo introduzir um trabalho, uma obra escrita. Nos textos da esfera literária, o prólogo apresenta comentários ou depoimentos que o autor considera importantes para o leitor entender a obra. Por isso, o prólogo geralmente antecede romances ou coletâneas de poemas ou contos. É isso, o prólogo é como se fosse o prefácio, né? A apresentação, a introdução de alguma obra ou de algum trabalho escrito, certo? Por isso que o nome é prólogo, que é alguma coisa que uma coisa que vem antes, certo? A palavra tem este significado, ok? Então vamos ver aqui na sequência aqui embaixo, nós temos o exemplo de um prólogo, certo? Também de Fernando Sabino, né? Nós já falamos deste escritor aqui nas nossas aulas. Fernando Sabino é um grande escritor brasileiro, né, que produziu várias obras, certo? Então, este prólogo dele tem como título o seguinte: O Menino e o Homem. Veja, começa o texto assim: O Menino e o Homem. Quando chovia, no meu tempo de menino, a casa virava um festival de goteiras. Eram pingos do teto ensopando o soalho de todas as salas e quartos. Seguia-se um corre-corre dos diabos, todo mundo levando e trazendo baldes, bacias, panelas, penicos e o que mais houvesse para parar a água que caía e para que os vazamentos não se transformassem numa inundação. Os mais velhos ficavam aborrecidos. Eu não entendia a razão. Aquilo era uma distração das mais excitantes. E me divertia a valer quando uma nova goteira aparecia. O pessoal correndo para lá e para cá e esvaziando as vasilhas que transbordavam. Os diferentes ruídos das gotas d'água retinindo na vasilha, acompanhados do som oco dos passos em atropelo nas tábuas largas do chão, formava uma alegre melodia, às vezes enriquecida pelas sonoras pancadas do relógio na parede dando horas. Passado o temporal, meu pai subia ao forro da casa pelo alçapão, o mesmo que usávamos como entrada para a reunião da nossa sociedade secreta. Depois de examinar o telhado, descia aborrecido. Não conseguia descobrir sequer uma telha quebrada, por onde pudesse penetrar tanta água da chuva, como invariavelmente acontecia. Um mistério a mais, naquela casa cheia de mistérios. O maior, porém, ainda estava por se manifestar. Naquele dia, assim que a chuva parou, fui como sempre brincar no quintal, descalço, pouco me incomodando com a lama que meus pés se afundavam. Gostava de abrir regos para que as poças d'água, como pequeninos lagos, escorressem pelo declive do terreno, formando o que para mim era um caudaloso rio.
e me distraía fazendo descer por ele barquinhos de papel que eram grandes caravelas de piratas. Do outro lado, entre as que já haviam passado, reinava também certa confusão, enquanto as que iam mais à frente prosseguiam a caminhada até o formigueiro, sem perceber o que acontecia à retaguarda. As ainda próximas do rio ficavam indecisas, indo e vindo por ali, junto à margem, pintando uma forma qualquer de ajudar as outras a atravessar. Resolvi colaborar apelando para os meus conhecimentos de engenharia. Em poucos instantes, construí uma ponte com um pedaço de bambu aberto ao meio e procurei orientar para ela, com um pauzinho, a fila das formigas. Estava empenhado nisso, quando senti que havia alguém em pé atrás de mim. Uma voz de homem que soou familiar aos meus ouvidos perguntou: "Que é que você está fazendo?" Sem me voltar, tão entretido estava com as formigas, expliquei o que se passava. Logo consegui restabelecer o tráfego delas, recompondo a fila através da ponte. O homem se agachou a meu lado, dizendo que várias formigas seguiam por um caminho, uma na frente de duas, uma atrás de duas, uma no meio de duas, e perguntou: quantas formigas eram? Pensei um pouco, fazendo cálculos. Naquele tempo eu achava que era bom em aritmética. Uma na frente de duas faziam 3. Uma atrás de duas eram mais 3. Uma no meio de duas mais 3. 9, exclamei triunfante. Ele começou a rir e sacudiu a cabeça, dizendo que não, eram apenas 3, pois formiga só anda em fila, uma atrás da outra. Então perguntei a ele o que é que cai em pé e corre deitado. Cobra? Ele arriscou, enrugando a testa intrigado. Foi a minha vez de achar graça. Que cobra que nada, é a chuva. E comecei a rir também. Você sabe o que é que caindo no chão não quebra e caindo na água quebra? Sei, papel. Gostei daquele homem. Ele sabia uma porção de coisas que eu também sabia. Ficamos conversando um tempão, sentados na beira da caixa de areia, como dois amigos, embora ele fosse 50 anos mais velho do que eu, segundo me disse. Não parecia. Eu também lhe contei uma porção de coisas. Falei na minha galinha Fernanda, nos milagres que um dia andei fazendo e de como aprendi a voar como os pássaros, e a minha aventura de escoteiro, perdido na selva. As espionagens e investigações da sociedade secreta Olho de Gato, o sósia que retirei do espelho, o birica, valentão de minha escola, o dia em que me sagrei campeão de futebol, o meu primeiro amor, o capitão Patifaria, a passarinhada que Mariana e eu soltamos. Pena que minha amiga não estivesse por ali, para que ele a conhecesse. Levei-o a ver o Godofredo em seu poleiro. Fernando, berrou o papagaio, imitando mamãe. Vem pra dentro, menino, olha o sereno. Hindemburgo apareceu correndo, a agitar o rabo. Para surpresa minha, nem o homem ficou com medo do cachorrão, nem este o estranhou. Parecia feliz, até lambeu-lhe a mão. Depois mostrei-lhe o pastofo, no fundo do quintal. Mas o coelho não queria saber de nós.
ocupado em roer uma folha de couve. O homem disse que tinha de ir embora. Antes queria me ensinar uma coisa muito importante. Você quer conhecer o segredo de ser um menino feliz para o resto de sua vida? Quero, respondi. O segredo se resumia em 3 palavras, que ele pronunciou com intensidade: mãos nos meus ombros e olhos nos meus olhos. Pense nos outros. Na hora, achei esse segredo meio sem graça. Só bem mais tarde vim entender o conselho que tantas vezes na vida deixei de cumprir, mas que sempre deu certo, quando me lembrei de segui-lo, fazendo-me feliz como um menino. O homem se curvou para me beijar na testa, se despedindo. Quem é você? Perguntei ainda. Ele se limitou a sorrir, depois disse adeus com um aceno e foi-se embora para sempre. Aqui vocês podem ver, não é, a autoria do texto, Fernando Sabino. Já disse para vocês, né, que em fonte de texto o sobrenome da pessoa vem na frente, em caixa alta, depois de vírgula vem o primeiro nome, certo? Menino no Espelho foi o livro do qual foi tirado esse prólogo, certo? Na página 64. E aqui o local e o ano em que o livro foi publicado. A primeira questão diz o seguinte: nesse prólogo, o autor conta fatos de qual época de sua vida? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Olha, ele está falando aqui, ele está perguntando qual é a época, certo, da vida do autor, né? É um autor personagem que está dentro da história, certo? Então, qual é a época da vida dele em que os fatos ocorreram, ok? E você vai justificar com uma parte do texto. Você diz qual é a época da vida do autor e em seguida você escreve uma parte do texto que deixa isto bem claro, certo? A segunda pergunta é: qual é o tema do texto? Olha, um tema. O que significa o tema de um texto? O tema de um texto é o assunto do qual o texto fala, certo? Então você observa direitinho e diga qual é o assunto do texto, ok? A outra página nós temos aqui a terceira pergunta que diz o seguinte: para o narrador, a correria das pessoas por causa das goteiras em casa era algo, letra A, divertido, letra B, lastimável, letra C, assustador ou letra D, insignificante. Veja que é para o narrador, certo? Para o narrador, aquela correria, aquele transtorno, né, das goteiras caindo dentro de casa era o quê? Certo? Muito fácil essa pergunta. Quarta questão. Para tentar ajudar as formigas a superar o problema criado por ele mesmo, o autor construiu, letra A, um dique, letra B, uma ponte, letra C, uma balsa ou letra D, um lago. Muito fácil também, né? A quinta questão diz o seguinte: no trecho, ele começou a rir e sacudiu a cabeça, dizendo que não era apenas 3, pois formiga só anda em fila, uma atrás da outra. As palavras destacadas se referem a quê? Então ele está perguntando aqui: estas palavras destacadas se referem a quê? Certo? Muito fácil. Veja que ele diz assim, ó, no trecho: ele começou a rir e sacudiu a cabeça. Ele quem? Quem foi esse ele, né? É isso que ele está pedindo a você. Certo? E continua dizendo que não eram apenas 3, pois formiga só anda em fila. Então, essa palavra aqui, 3, se refere a quê? Certo? 3 o quê? Ok? Muito claro aí também. E aqui nós temos o seguinte: leia o trecho destacado abaixo para responder à atividade 6. O trecho diz: quando chovia, no meu tempo de menino, a casa virava um festival de goteiras.
Eram pingos do teto ensopando o soalho de todas as salas e quartos. Seguia-se um corre-corre dos diabos, todo mundo levando e trazendo baldes, bacias, panelas, penicos e o que mais houvesse para aparar a água que caía e para que os vazamentos não se transformassem numa inundação. Os mais velhos ficavam aborrecidos. Eu não entendia a razão. Aquilo era uma distração das mais excitantes. Então, nesse prólogo, as memórias do autor são apresentadas por meio de um narrador-personagem, foco narrativo em primeira pessoa, o que é comum em textos de caráter memorialístico. Ele está dizendo o seguinte, que neste prólogo, né, que conta as memórias do autor personagem, ou seja, do narrador personagem, né, quando ele fala de narrador personagem, ele diz que o foco narrativo é em primeira pessoa. Por que em primeira pessoa? Porque o narrador vai sempre falar eu gostava, eu estava, veja, primeira pessoa. Então o foco narrativo vai ser em primeira pessoa, ok? Aí ele pergunta aqui, identifique as marcas da primeira pessoa do discurso presentes nesse trecho, certo? Então ele quer que você identifique algo aí que indica que o texto está em primeira pessoa. Vai ser o quê? Uma terminação verbal, né? Quando ele diz assim, eu fiz, eu ia, eu estava, aí ó, eu comprei, certo? Ó, comprei, você vê que essa terminação do verbo não precisa nem eu utilizar a palavra eu, basta eu dizer, comprei, fiz, certo? Veja, pela terminação do verbo, nós sabemos que o texto está em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Por exemplo, quando eu digo fiquei contente, olha, fiquei, o verbo, a terminação do verbo aí, fiquei, indica que este verbo está na primeira pessoa, na pessoa de eu, certo? Então ele quer que você identifique marcas da primeira pessoa do discurso presentes neste trecho. Então, seguindo aqui na continuidade. Bom, aqui temos sétima questão. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. É a lama, uma singular metáfora. Quem foi criança nos anos 80 com certeza ficou impressionado com as terríveis fotos da Serra Pelada, a montanha sagrada lama sem dar ouro, aquele retrato da exploração final de tudo, homens, formigas, que pareciam estátuas de barro, o Brasil sugado até a última gota de água suja, lama, terra e água, numa mistura em que nenhuma nem outra servem. Ana Lima Cecílio, certo? Aqui temos na fonte Ana Lima Cecílio, ok? Aí aqui ele faz um questionamento. Relê o trecho do prólogo na página 21, em que o autor fala sobre a lama, no quinto parágrafo, em que esse trecho difere do texto acima. Bom, muito claro, né? Esse trecho aqui em acima, ele fala de Serra Pelada, né? Onde as pessoas, num garimpo do ouro, ficavam todos melados, né? Como estátuas de barro, certo? Então ela se refere aí à Serra Pelada, certo? E no texto que nós lemos anteriormente, ele fala do menino, né? O menino que brincava na lama quando chovia, né? Ele brincava com o barquinho de papel, né? Isso e tal. Então, a diferença é essa que eu acabei de falar, né, gente? Que o texto é uma situação normal, né? Onde chove e a criança brinca com a chuva, com a lama, com a água que vem da chuva. E aqui não, aqui é outro, nesse trecho ele relata outro fato, onde as pessoas estão garimpando ouro, né? Atrás de ouro, naquele desespero de ganhar dinheiro, certo? Oitava questão.
No trecho, estava empenhado nisso quando senti que havia alguém em pé atrás de mim. A palavra destacada indica modo, tempo, intensidade ou negação. Então, essa palavra aqui, ela transmite uma ideia de que modo, tempo, intensidade ou negação. Muito fácil, é só você ler a frase que você logo observa o que esta palavra expressa. Ok? Nona questão. Qual foi o segredo que o homem ensinou ao menino? Olha, o homem, ele disse que queria ensinar uma coisa antes de sair, né? O que foi que ele ensinou? Muito simples, é só você se você esqueceu, volte lá que você vai ver, bem fácil. Releia o trecho a seguir, observando as expressões destacadas para responder à atividade 10. Então, o trecho diz: e me divertia a valer quando uma nova goteira aparecia, o pessoal correndo para lá e para cá e esvaziando as vasilhas que transbordavam, os diferentes ruídos das gotas d'água retinindo no vasilhame, acompanhados de som oco dos passos em que atropelos nas tábuas largas do chão formavam uma alegre melodia, às vezes enriquecida pelas sonoras pancadas do relógio de parede dando horas. Então, de acordo com esse trecho, vamos responder as perguntas. 10ª questão. Que efeito provoca o frequente uso de adjetivos ou expressões adjetivas no texto? Então, ele pergunta aí qual é o efeito de sentido que os adjetivos provocam no texto. Adjetivos são palavras que indicam características, certo? Que descreve algo, ok? Você pode voltar lá no trecho e observar isto, certo? Qual é o efeito, né? Que provoca, que os adjetivos provocam, é isso? Ou expressões adjetivas. Olha, se adjetivos indicam característica, então eles têm o efeito, né? Ou eles têm o objetivo de mostrar o quê? Certo? Então vamos lá, muito fácil, né? Aqui diz o seguinte: para responder às atividades 11 e 12, releia o trecho a seguir. Gostei daquele homem. Ele sabia uma porção de coisas que eu também sabia. Ficamos conversando um tempão, sentados na beirada da caixa d'água, como dois amigos. Embora ele fosse 50 anos mais velho do que eu, segundo me disse. Não parecia. Eu também lhe contei uma porção de coisas. Falei da minha galinha Fernanda, nos milagres que um dia andei fazendo e de como aprendi a voar como os pássaros e a minha aventura de escoteiro perdido na selva e as espionagens e investigações da sociedade secreta de gato. O sósia que retirei do espelho, o birica, valentão da minha escola, o dia em que me sagrei campeão de futebol, o meu primeiro amor, o capitão Patifaria, a passarinhada que Mariana e eu soltamos. 11ª. No trecho, o narrador parece estar ansioso para falar de si para o homem com quem conversa. Isso pode ser observado, letra A, pela repetição da conjunção e a enumeração dos acontecimentos. B, pela falta de coerência da fala do narrador. Letra C, pela resposta do homem. Letra D, pelo nervosismo do narrador. Ele pergunta aqui que o narrador parece ansioso em contar tudo sobre a vida dele àquele homem, já que ele gostou tanto da amizade dele, né? Então, isto fica claro por quê? Então, você marca aí a alternativa que deixa claro que o menino estava ansioso para contar sobre a sua vida àquele homem que ele tanto fez amizade. 12º. No prólogo, o objetivo do autor é, letra A, fazer um desabafo, letra B, escrever sobre sua família, letra C, narrar aspectos relevantes da história que será contada, D, justificar ao leitor porque ele se tornou famoso,
O objetivo do prólogo é uma dessas alternativas aqui. Já falei muito sobre o prólogo e está bem claro para que vocês possam marcar corretamente. A 13ª diz: que problema relatado na introdução do prólogo provoca o desenrolar dos acontecimentos narrados? Ele pergunta aí qual é o problema que acontece nesse prólogo, quer dizer, nessa parte aí, certo? Qual é o problema que provoca todos os acontecimentos do texto, ok? Então, vamos lá. E aqui nós temos o romance, que tem como definição o seguinte: o romance é um gênero da esfera literária que tem como característica principal a complexidade do enredo. Em geral, há várias personagens, entre as quais uma ou algumas são protagonistas, isto é, personagens centrais. Apesar de, com frequência, serem fictícias, as personagens são inspiradas em pessoas reais e ou experiências da realidade social do seu tempo. O romancista tem a liberdade para escolher o estilo que considere mais adequado para contar sua história, procurando adequá-lo à época e ao tipo de personagem que participa da trama. Os textos desse gênero circulam em livros impressos e em meios digitais, como ou e-reader. Lê o texto a seguir e faça o que se pede. Noite dos Capitães da Areia, Jorge Amado. Olha, esse texto é um texto muito conhecido, que é de um livro de Jorge Amado, certo? Um livro que tem como título o próprio título aqui do texto, ok? Então diz o seguinte: a grande noite de paz na Bahia veio do cais, envolveu os saveiros, o forte, o quebra-mar, e estendeu sobre as ladeiras e as torres das igrejas. Os sinos já não tocam as ave-marias, que às 6 horas há muito que passaram, e o céu estava cheio de estrelas, se bem a lua não tenha surgido nesta noite clara. O trapiche se destaca da brancura do areal, que conserva as marcas dos passos dos capitães da areia, que já se recolheram. Ao longe, a fraca luz da lanterna da porta do mar, botequim de marítimos, parece agonizar. Passa um vento frio que levanta a areia e torna difíceis os passos do negrão João Grande, que se recolhe, vai curvando pelo vento como a vela de um barco. É alto, o mais alto do bando, e o mais forte também, negro da carapinha baixa e músculos retesados. Embora tenha apenas 13 anos, dos quais 4 passados na mais absoluta liberdade, correndo as ruas da Bahia com os capitães da areia. Desde aquela tarde em que seu pai, um carroceiro gigantesco, foi pegado por um caminhão quando tentava desviar o cavalo para um lado da rua, João Grande não voltou à pequena casa do morro. Na sua frente estava a cidade misteriosa, e ele partiu para conquistá-la. A cidade da Bahia, negra e religiosa, é quase tão misteriosa como o verde mar. Por isso João Grande não voltou mais. Engajou com 9 anos nos capitães da areia, quando o caboclo ainda era chefe e o grupo pouco conhecido, pois o caboclo não gostava de se arriscar. Cedo, João Grande se fez um dos chefes e nunca deixou de ser convidado para as reuniões que os maiorais faziam para planejar os furtos. Não que fosse um bom organizador de assaltos, uma inteligência viva. Ao contrário, doía-lhe a cabeça se tinha que pensar.
ficava com os olhos ardendo, como ficava também quando via alguém fazendo maldade com os menores. Então, seus músculos se retesavam e estava disposto a qualquer briga, mas a sua enorme força muscular o fizera temido. O sem pernas, dizia ele, este negro é burro, mas é uma prensa. E os menores, aqueles pequeninos que chegavam para o grupo cheios de receio, tinham nele o mais decidido protetor. Pedro, o chefe, também gostava de ouvi-lo, e João Grande bem sabia que não era por causa de sua força que tinha a amizade do Bola. Pedro achava que o negro era bom e não se cansava de dizer: Tu é bom, Grande. Tu é melhor que a gente. Tu é melhor que a gente. Gosto de você. E batia pancadinhas na perna do negro, que ficava encabulado. João Grande vem vindo para o trapiche. O vento quer impedir seus passos e ele se curva todo, resistindo contra o vento que levanta a areia. Ele foi à porta do mar, beber um trago de beber um trago de cachaça com o querido de Deus, que chegou hoje dos mares do sul, de uma pescaria. O querido de Deus é o mais célebre capoeirista da cidade. Quem não o respeita na Bahia? No jogo de capoeira de Angola, ninguém pode se medir com o querido de Deus. Nem mesmo Zé Moleque, que deixou fama no Rio de Janeiro. O querido de Deus contou a novidade e avisou que no dia seguinte apareceria no trapiche para continuar as lições de capoeira que Pedro Bala, João Grande e o gato tomam. João Grande fuma um cigarro e anda para o trapiche. As marcas dos seus grandes pés ficam na areia, mas o vento logo as destrói. O negro pensa que nessa noite de tanto vento são perigosos os caminhos do mar. João Grande passa por debaixo da ponte, os pés afundam na areia, evitando tocar no corpo dos companheiros que já dormem. Penetra no trapiche, espia um momento indeciso, até que nota a luz da vela do professor. Lá está ele, no mais longínquo canto do casarão, tendo a luz de uma vela. João pensa que aquela luz ainda é menor e mais vacilante que a da lanterna da porta do mar, e que o professor está comendo os olhos de tanto ler aqueles livros de letra miúda. João Grande anda para onde está o professor, se bem durma sempre na porta do trapiche, como um cão de fila, o punhal próximo da mão, para evitar alguma surpresa. Anda entre os grupos que conversam, entre as crianças que dormem, e chega para perto do professor. Acocora-se junto a ele e fica espiando a leitura atenta do outro. João José, o professor, desde o dia em que furtara um livro de histórias numa estante de uma casa da Barra, se tornara perito nestes furtos. Nunca, porém, vendia os livros que iam empilhando num canto do trapiche sobre tijolos, para que os ratos não os roessem. Lia-os todos, numa ânsia em que era quase febre. Gostava de saber coisas e era ele quem, muitas vezes, contava aos outros histórias de aventureiros, de homens do mar, de personagens heróicos e lendários, histórias que faziam aqueles olhos vivos se espicharem para o mar ou para as misteriosas ladeiras da cidade.
numa ânsia de aventuras e de heroísmo. João José era o único que lia corretamente entre eles e, no entanto, só estivera na escola ano e meio. Mas o treino diário da leitura despertara completamente sua imaginação e talvez fosse ele o único que tivesse uma certa consciência do heróico das suas vidas. Aquele saber, aquela vocação para contar histórias, fizera-o respeitado entre os capitães da areia. Se bem fosse franzino, magro e triste, o cabelo moreno caindo sobre os olhos apertados de míope, apelidaram-no de professor, porque num livro furtado ele aprendera a fazer mágicas com lenços e níqueis, e também porque, contando aquelas histórias que lia e muitas que inventava, fazia a grande e misteriosa magia de os transportar para mundos diversos. Fazia com que os olhos vivos dos capitães da areia brilhassem como só brilham as estrelas da noite na Bahia. Pedro Bala nada resolvia sem o consultar, e várias vezes foi a imaginação do professor que criou os melhores planos de roubo. Ninguém sabia, no entanto, que um dia, anos passados, seria ele quem haveria de contar em quadrinhos que assombrariam o país a história daquelas vidas e muitas outras histórias de homens lutadores e sofredores. Talvez só soubesse Dona Aninha, a mãe de terreiro da cruz de Opor Afonja, porque Dona Aninha sabe de tudo que lá lhe diz, através de um búzio nas noites de temporal. João Grande ficou muito tempo atento à leitura. Para o negro, aquelas letras nada diziam. O seu olhar ia do livro para a luz oscilante da vela e desta para o cabelo despenteado do professor. Terminou por se cansar e perguntou com sua voz cheia e quente: Bonita, professor? O professor desviou os olhos do livro, bateu a mão descarnada no ombro do negro, seu mais ardente admirador. Uma história zorreta, seu grande. Seus olhos brilhavam. De marinheiro? É de um negro assim como tu, um negro macho de verdade. Tu conta? Quando findar de ler, eu conto. Tu vai ver só que negro. E volveu os olhos para as páginas do livro. João Grande acendeu um cigarro barato, ofereceu outro em silêncio ao professor e ficou fumando de cócoras, como que guardando a leitura do outro. Pelo trapiche ia um rumor de risadas, de conversas, de gritos. João Grande distinguia bem a voz do Sem-Pernas, estríndola e fanhosa. O Sem-Pernas falava alto, ria muito. Era o espião do grupo, aquele que sabia se meter na casa de uma família uma semana, passando por um bom menino perdido dos pais na imensidão agressiva da cidade. Coxo, o defeito físico valera-lhe o apelido, mas valia-lhe também a simpatia de quanta mãe de família o via, humilde e tristonho, na sua porta, pedindo um pouco de comida e pousada por uma noite. Agora, no meio do trapiche, o Sem-Pernas metia-o a ridículo o gato, que perde todo um dia para furtar um anelão cor de vinho. Nem
sem nenhum valor real. Pedra falsa, de falsa beleza também. Jorge Amado, certo? Capitães da Areia é o livro do qual foi tirado esse texto, certo? A gente vê que é um trecho aqui tem consciente e reticência, né? O texto continua, ok? Então vamos às perguntas. A primeira pergunta diz o seguinte aqui, ó. Como se trata de um texto narrativo, o objetivo comunicativo é contar uma história. Assim, na introdução há trechos em que o narrador descreve personagens e situa a narração no tempo e no espaço. Releia o trecho a seguir, observando esses elementos. A grande noite de paz da Bahia veio do cais, envolveu os saveiros, o forte, o quebra-mar, se estendeu sobre as ladeiras e as torres das igrejas. Os sinos já não tocam as ave-marias, que às 6 horas há muito que passaram. E o céu estava cheio de estrelas, se bem que a lua não tenha surgido nesta noite clara. O trapiche se destaca da brancura do areal, que conserva as marcas dos passos dos capitães da areia, que já se recolheram. Em que lugar a história se passa? Veja, pergunta aqui muito boba para vocês, né? Não precisa nem de comentário. Letra B. Como é o momento retratado? Ele quer aqui que você diga como é este momento, né? Como é esse momento que ele está narrando no texto. Em que momento é esse, né? Esse momento retratado, em que tempo é esse, certo? Então você vai dizer mais ou menos o que é que está acontecendo, né? Em poucas palavras, claro. Segunda questão. Sobre o foco narrativo, ou seja, o tipo de narrador do conto, marque a opção correta. Ele está falando aqui sobre o narrador, né? Se o narrador, quando eu falo de foco narrativo, eu estou falando de tipo de narrador. Se o narrador é personagem ou se o narrador é observador. Observe, letra A. O narrador é onisciente, conta a história e também manifesta os sentimentos e pensamentos das personagens. Letra B. Trata-se de um narrador observador que apenas narra os acontecimentos em terceira pessoa. Letra C. O foco narrativo é em primeira pessoa, sendo o narrador o próprio protagonista da história. Letra D. Trata-se de um narrador personagem. A história é narrada pelo líder do bando, Pedro Bala. Pronto, então analise direitinho aqui para que vocês possam acertar. A pergunta está muito fácil, mas requer atenção para que não erre, certo? Terceira questão. O nome do chefe dos capitães da areia é João Grande, Pedro Bala, Gato, Querido de Deus. Cuidado para não errar essa questão. Essa questão está muito fácil, porém, se você não voltar ao texto, você pode até errar. Quem é o líder, né, do bando, certo? Dos capitães da areia, certo? Quem é o líder? Quarta questão. Qual é a origem do apelido de João José, chamado de professor? Olha, qual é a origem do apelido João José, chamado de professor? Quer dizer, o apelido dele é professor, né? Ele, na realidade, ele não é professor, mas ele é chamado de professor. Qual é a origem desse apelido, ok? Então, muito fácil. Ou seja, por que o apelido dele é esse? Próxima página, temos aqui a questão 5, que diz: releia o trecho abaixo e faça o que se pede. O trecho diz o seguinte: é alto, o mais alto do bando, e o mais forte também, negro de carapinha baixa e músculos retesados, embora tenha apenas 13 anos, dos quais 4 passados na mais absoluta liberdade, correndo as ruas da Bahia, com os capitães da areia. A pergunta é a seguinte: essa é a descrição de que personagem? Olha, muito fácil, né? Ele está descrevendo nesse trecho qual personagem? Muito simples. Sexta questão. Releia este trecho.
João Grande ficou muito tempo atento à leitura. Para o negro, aquelas letras nada diziam. A pergunta é a seguinte. A frase destacada permite inferir uma característica de João Grande. Que característica é essa? Olhe, a parte destacada é essa aqui. Para o negro, aquelas letras nada diziam. Então, qual é a característica de João Grande que é retratada aqui, que nós podemos inferir, ou seja, que nós podemos interpretar, induzir, não é isso? Induzir. Que nós podemos inferir, né? Então, qual é a característica dele que nós podemos inferir, que nós podemos entender, certo? Nesse trecho aqui. Muito simples, né? Oitava questão. Leia o verbete a seguir, tirado de um dicionário digital. Verbete é aquele texto que traz significado de uma palavra, certo? Então, veja aqui, trapiche. O que significa trapiche? Ele tem aqui as sílabas, né? Trapiche. SM, substantivo masculino. Primeiro significado: armazém em que são guardadas mercadorias importadas ou destinadas à exportação. Então, trapiche no primeiro significado é um armazém, certo? Armazém de cais, onde são guardadas mercadorias importadas, certo? Ou exportada, ok? Segundo, ME quer dizer Nordeste. Pequeno engenho de açúcar movido por animais. De feminino, né? Do espanhol, trapiche. Moinho de azeite. Certo? Então, tem dois significados de trapiche aqui. Trapiche pode ser um armazém ou pode ser um moinho de azeite. Ok? E eles seguem com as perguntas. Segundo fragmento do romance lido, os meninos vivem em um trapiche abandonado perto do antigo cais do porto. No texto, é correto afirmar que trapiche tem o sentido de, letra A, uma cabana feita com galhos e folhas de árvores no meio da floresta. Letra B, uma ponte de madeira que adentra o mar em algumas dezenas de metros. C, um casarão antigo que possivelmente tinha servido de depósito. Letra D, um grupo de crianças que se reúne para cometer furtos e outros delitos. Também simples, né? Ele quer o significado de trapiche. Qual dessas alternativas traz este significado? Ok? E aqui na outra página nós temos a questão 9, que diz o seguinte: releia trechos retirados da introdução do capítulo, em qual deles é apresentado o assunto principal do texto. Então, aqui nós temos os trechos, que ele quer saber em qual destes trechos vem o assunto principal do texto. Vamos ver. A grande noite de paz da Bahia veio do cais, envolveu os saveiros, o forte, o quebra-mar, se estendeu sobre as ladeiras e as torres das igrejas. B. Os sinos já não tocam as ave-marias, que às 6 horas há muito que passaram. Letra C. E o céu está cheio de estrelas, se bem que a lua não tenha surgido nesta noite clara. E letra D. O trapiche se destaca na brancura do areal, que conserva as marcas dos passos dos capitães da areia, que já se recolheram. Então, qual destes trechos a gente vê o assunto principal do texto? Ok? Então, leia com atenção, releia novamente até ter certeza do que vai responder. 10ª questão. Leia o fragmento da reportagem a seguir. O abuso e violência. 70 mil crianças vivem em situação de rua, diz ONG. Em São Paulo, existem 1.800 crianças vivendo nas ruas.
Destas, 900 estão em região central, segundo a ONG Visão Mundial, que atua em 10 estados. Plínio Aguiar. Aqui nós já observamos um título e um subtítulo, certo? De um texto, escrito por Plínio Aguiar. E o trecho diz o seguinte: na capital paulista, são 1.800 crianças em situação de rua. Destas, 900 vivem nos bairros centrais. Marlon Gonçalves, de 12 anos, também mora na rua. Ele, por sua vez, na própria Praça da Sé. Na maioria das vezes, eu estou sozinho porque os meninos acham que eu sou pequeno e não querem andar comigo. Eles zombam de mim, diz. Questionado sobre como foi parar ali, a resposta novamente se repete: minha mãe está presa e meu pai me batia. Plínio Aguiar. Abuso e violência. 70 mil crianças vivem em situação de rua, diz ONG. Aqui tem um site, né? Então a pergunta é o seguinte: o texto dessa reportagem e o do romance lido no começo dessa lição tratam de crianças e jovens em situação de rua. Como eles diferem um do outro? Olha, veja, ele quer que você diga a diferença entre essa reportagem, certo? Ou melhor, esse trecho de reportagem e o texto que nós acabamos de ler. Então, qual é a diferença entre eles? Olha, muito claro, você vai dizer o quê? Que o outro texto fala sobre de uma situação fictícia, né? E aqui, apesar de aquela situação pode ter sido baseada em fatos reais, foi baseada em fatos reais, né? Esta daqui realmente retrata fato real, certo? Fato real, onde fala de crianças que moram em ruas, certo? Então esta é a principal diferença, né? Aqui é uma reportagem falando de fatos reais, enquanto o texto é uma história fictícia, né? Uma história criada pelo autor. Você vai responder neste sentido. Ok, gente, então terminamos aqui esta parte, né? Respondam aí e mandem para mim no grupo. Ok, galera. Então é isso. Bom dia para vocês e até a próxima.